Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado você que já está conectado, já está aqui ansiosos, né, pela nossa atividade. Hoje vamos ter uma roda de conversa muito legal com o tema, né, Educação da Vida e os desafios da leitura. Bem, conforme anunciado, né, na quinta-feira da semana passada, esse mês de novembro, nós estamos dedicando o mês, né, as duas primeiras quintas-feiras, o tema da leitura, e nas duas últimas quintas-feiras do mês, com o tema da escrita. Fiquem conosco o mês inteirinho para que possamos, então, discutir esses dois temas fundamentais para nós, que é a leitura e a escrita. Bem, vamos então, né, trazer os nossos convidados para essa roda de conversa. Então, vamos iniciar trazendo ela que é vice-presidente da Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil, preletora em grau sênior, Daniele dos Santos Onodera. Olá, muito obrigada a todos, muito obrigada, Pretor Luiz. É uma alegria estar com todos neste programa da Educação da Vida. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Muito obrigado, preletora, seja muito bem-vinda. Vamos também trazer nosso convidado especial, ele que é membro da Comissão Executiva Central da Associação da Fraternidade da Seichonoye do Brasil, presidente regional da Associação Fraternidade da Regional RJ Copacabana, preletor em grau sênior, Alexandre do Amaral Ribeiro. Reverências, muito obrigado. É um prazer, uma alegria estar com todos nesta roda de conversa de hoje. Que seja um sucesso, né? E muito proveitoso para todos nós. Muito obrigado pelo convite. Muita alegria. Muito obrigado, preletor Alexandre. Bem, a gente quer aqui, né, iniciar agradecendo aos preletores, né, a Daniele, a Alexandre, por generosamente ceder aí um espaçozinho em suas agendas, né, para vir aqui conversar um pouquinho com nós, né, com a gente, com os educadores. Muito obrigado. Bom, nós vamos então dar início a essa nossa primeira rodada da nossa roda de conversa, e nós vamos então pedir para que tanto a preletora Daniele como o preletor Alexandre que façam então a sua autoapresentação. Podemos começar, Daniele? Sim, então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, uma alegria, uma satisfação muito grande participar desse momento de estudo. E como foi apresentado hoje, né, eu ocupo o cargo de vice-presidente da Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil. Eu e a minha família, nós iniciamos nossa história na Seichonoye em 1979. Desde então, nós estamos aí frequentando a Seichonoye, praticando ensinamento, a família, os irmãos, né, os pais, os tios, os primos, ocupando cargos dentro da Seichonoye. Falo com bastante orgulho que a primeira vez que uma pessoa da minha família chegou a Seichonoye foi no dia 27 de março de 79, que foi o dia do meu aniversário, né, que é o dia do meu aniversário. Então, a gente fica muito feliz mesmo com essa oportunidade de praticar esse ensinamento. Atualmente, eu sou funcionária da Seichonoye do Brasil, eu trabalho na superintendência da Associação Pomba Branca, mas eu venho de uma trajetória dentro da educação. Eu sou formada em letras, português e espanhol pela Universidade de São Paulo, e durante quase 18 anos eu exerci, então, a função de professora, de educadora, trabalhando principalmente no ensino médio com vestibulandos, com literatura e redação. Fui corretora também de concursos vestibulares,
e tenho pós-graduação na área de Ciências Humanas e mestrado na área de Educação, Arte e História da Cultura. E hoje trabalho também, se me permite falar, professor Luiz, Por favor. coordeno a comissão editorial da revista Mulher Feliz. Então, é uma alegria participar dessa roda, né, falando sobre os desafios da leitura, porque a gente é o nosso dia a dia, né? A leitura é o nosso dia a dia. Então, muito obrigada a todos aí pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, leitora Daniele, né? Que legal, a gente tem aí bastante leitores das revistas. Olha aí, gente, temos aqui a encarregada, né, do editorial da revista. Muito obrigado, viu? Obrigado. Preletor Alexandre. Muito obrigado. Eu me chamo Alexandre Ribeiro e cheguei a Seitonoye em 1986. Assim, algo que mudou realmente a nossa vida, né, a minha vida, em função da leitura, né, já que a nossa roda de conversa hoje será sobre leitura, as primeiras leituras, claro, além das palestras, das atividades, das cerimônias, das práticas, mudaram, impactaram muito a minha vida. A minha família, o núcleo principal, assim, em casa, né? Eu e minha esposa é preletora também da Seitonoye, e a Seitonoye me deu muitas oportunidades de aprender a ampliar o meu pensamento e minha visão sobre o mundo e sobre as pessoas, ocupando diferentes atividades, funções, né, como atualmente presidente da Fraternidade, da Regional RJ Copacabana, supervisor administrativo doutrinário, enfim, outras atividades, inclusive auxiliando na tradução, né, de alguns materiais, né, da Seitonoye. Então, isso é muito bom. E, profissionalmente, eu, assim como a preletora Daniele, fiz também curso de letras, né, e estudei português e alemão, e gosto muito de estudar línguas diferentes. Eu trabalho hoje na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz um doutorado na área de linguística na Unicamp, aí em São Paulo, e as oportunidades que a gente tem hoje, profissionalmente, de trabalhar com a língua, com leitura, com escrita, né, nos faz pensar que cada vez mais é importante orientar e ajudar a refletir como aproveitar melhor, né, e vencer os desafios da leitura e da escrita no dia a dia dos nossos alunos, dos nossos colegas, de todos nós nossos, né? Todos nós temos o prazer e também desafios na hora da leitura, mas é sempre maravilhoso poder aprender mais. É isso. Que maravilha, muito obrigado, viu, preletor? Muito obrigado. Bem, então, você que está nos acompanhando nesse momento, escreva para nós, né, de onde você está participando, deixa aqui no comentário qual a sua formação, e deixa aí para nós, né, se você ainda não está inscrito no nosso canal, deixe aí, né, se inscreva, acione o botãozinho, né, para você ser notificado a cada vídeo que a Seitonoye publicar aqui no nosso canal. Quem perdeu, né, a atividade da semana passada, onde foi abordado o tema Educação da Vida e os Prazeres da Leitura, os vídeos ficam gravados aqui no canal do YouTube, você pode rever quantas vezes você quiser, inclusive encaminhar o vídeo, né, para os seus conhecidos. Bem, ó, como nada é por acaso, né? Eu também, minha formação de graduação é em letras, fiz português e inglês e atuei também bastante dentro da sala de aula, hoje na qualidade de estar como superintendente, né, dos educadores. Infelizmente, eu não tenho como estar dentro mais da sala de aula, mas eu sinto muita falta, muita saudade, acredito, né, que Dani também, e o preletor Alexandre ainda está em sala, então é muito bom, né? Bem, nós vamos então iniciar aqui essa nossa roda, né? Agora no tema propriamente dito, educação da vida e os desafios, né, da leitura. Então,
queria iniciar aí, né, para que a leitora, né, Daniele, comentasse aí um pouquinho acerca do tema, né, que foi proposto, essa questão dos desafios. Bom, Pletor, nós temos os desafios pessoais, não é? E os desafios da educação, tanto formal dentro da sala de aula, quanto a própria educação dos nossos filhos. E a gente também pode pensar no sentido do nosso país, né? Uma das coisas que eu gostaria de pontuar inicialmente, aqui para quem está assistindo, nós temos aí... acredito que a grande maioria sejam educadores, mas também pessoas que não são exatamente da área da educação, é que quando nós falamos da questão da leitura, nós nunca chegamos a um ponto final no sentido de sermos exatamente sempre leitores 100% competentes. Vou me fazer entender melhor ainda, né? Em qual sentido? Quanto mais nós vamos exercitando a leitura ela sempre vai ser um desafio no sentido de, dependendo daquilo que nós nos propusermos a ler, né? Então, se fica, né, se serve de consolo aí para todos que estão assistindo, nós sempre teremos um porvir em relação à leitura, porque, é claro, o Pletor Alexandre, né, falou que tem aí a formação em alemão, nós estamos bastante multiculturais e multilingües, né, poliglotas hoje aqui, mas é claro que se a gente for pegar lá, por exemplo, uma filosofia alemã, mesmo que esteja traduzido para o português, se a gente não tem uma familiaridade com aquele texto, aquela leitura vai se tornar um desafio, né, para que nós possamos estudar. E quando a gente fala da formação das pessoas, né, dos leitores, quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é conhecido como um país ainda que não tem uma cultura da leitura, né, algo que vem se desenvolvendo, e acreditamos que vai melhorar, né, a nossa proposta, e até atividades como essa que nós estamos fazendo hoje é justamente para esse incentivo, para esse mapeamento, mas nós ainda temos uma questão cultural associada a deficiências educacionais, né? Porque se a gente pensa na questão da leitura do povo, né, do povo em si, então nós entendemos que, é claro, temos ações particulares, que depois a gente troca um pouquinho, não vou me alongar, mas nós temos uma questão de sistema educacional que precisa cada vez mais, não que não haja hoje, mas que precisa cada vez mais investir e encontrar recursos e propostas de leitura para que haja essa formação cultural do povo, né? Então, inicialmente, se a gente pensar no macro, né, eu pontuaria por ter vindo da sala de aula, né, por ter vindo justamente da sala de aula, nós sabemos que é importante o papel em casa também, como eu falei, depois a gente fala um pouquinho da experiência particular, mas hoje ainda está muito na mão da escola e dos professores, e aí nós somos aqui da área de letras, não necessariamente apenas dos professores, né, de português, de literatura, de redação, essa formação, mas ainda está bastante na mão da escola esse incentivo. E é claro, né, nós fazendo a formação de uma nova geração consciente sobre a importância da leitura, tendo o prazer da leitura, nós vamos ter necessariamente pais e mães como educadores que já vão também dentro de casa auxiliando nessa formação, né? Então, um primeiro desafio que eu colocaria está em relação ao nosso próprio sistema educacional, né, que precisa cada vez mais fomentar essa cultura da leitura no nosso povo. Então, inicialmente, me colocaria dessa forma. Perfeito, perfeito. Leitor Alexandre?
É perfeito o que a preletora Daniele, professora, né, Daniele, nos compartilha conosco, é muito importante, e eu gostaria de chamar a atenção, assim, nesta caminhada, e quando a gente reflete sobre a leitura, eu gostaria de chamar a atenção que, justamente aproveitando que a preletora Daniele nos fala, é que talvez hoje em dia não tenhamos tanto problema quanto a quantidade de leitura, mas a questão esteja na qualidade da leitura, né? Principalmente com a experiência que a humanidade viveu recentemente, né? Algumas pesquisas que eu andei lendo recentemente mostram que neste período em que nós atravessamos por uma crise sanitária mundial, né? O número por exemplo, de venda de livros, de dedicação à leitura de livros no geral, aumentou bastante, né? Aproximadamente de dezembro de 2021 a janeiro de 2022, foram vendidos aproximadamente 5 milhões, mais de 5 milhões de livros. Né? Então, isso significou um aumento muito grande da leitura. A questão é que leitura, e não vou nem questionar se há prazer ou interesse, então, né? De alguma maneira há interesse, de alguma maneira há o prazer da leitura, mas o livro, eu diria, baseado no próprio mestre Masaru Taniguchi. O próprio mestre Masaru Taniguchi nos lembra, no livro dos jovens, né, aqui, para quem não conhece, né, o livro dos jovens, ele nos... Olha, tá vendo? A professora está aí. Ele nos lembra que o livro é a expressão da alma, né, da vida do autor. Então, quando a gente está lendo um livro, a gente está em contato direto com o autor, com a expressão da vida, né, e o que está sendo incutido na nossa mente. Então, nessa caminhada, eu diria, vou ratificar o que a preletora Daniele nos fala sobre a importância da família, da educação, mas eu quero chamar a atenção assim, para que a gente passe para todos a alegria de ler, a felicidade de ler, o prazer de ler. Ler é bom, aprender é bom, né? E a leitura não se esgota apenas na decodificação, vou chamar assim, de palavras, né? A gente precisa aprender a ler entre linhas. E cada vez, todo mundo já teve essa experiência, cada vez que a gente relê um livro, revê uma revista, porque a gente vai amadurecendo, né? Socialmente, psicologicamente, emocionalmente, vai aprendendo mais coisas, aquela leitura já não é mais a mesma, né? A gente já descobre um novo livro, né? Por isso é tão importante que eu me lembro, ao entrar para Seiichi no Ie, na década de 80, como eu falava antes, eu tinha uma mesada, né, que eu ganhava dos meus pais, e também eu já dava algumas aulas assim particulares. Então, todos os valores que eu recebia, eu gastava na livraria, né, da Seiichi no Ie, né, ali comprando todos os livros. E rapidamente eu pude conseguir ler o máximo de livros possível. Então, essa vontade, essa alegria de aprender e de ler o máximo. O ensinamento da Seiichi no Ie tem sua base na palavra escrita, principalmente. E é preciso a gente aproveitar essa oportunidade. Conforme a nossa conversa for continuando, eu posso atentar também para alguns desafios que, por exemplo, eu vejo nos alunos, nas pessoas que estão na graduação. Às vezes, ao começar a ler um livro, e aí faço mais uma vez referência ao que nós estamos conversando agora, às vezes aquele universo é tão diferente, é tudo tão novo, que aquela leitura fica aparentemente um pouco hermética, difícil, e alguns tendem a desistir, ou dizer que o autor escreve difícil, ou dizer que está mal escrito, às vezes coloca a culpa no autor também, né? Nem sempre está mal escrito, mas às vezes você não está lidando bem com aquela leitura. E muitas vezes o meu trabalho é mostrar para eles que é preciso continuar, não desistir, né? Enfrentar aquela leitura, mas no bom sentido do enfrentar, né? Se reconciliar com aquela leitura, digamos assim, porque a gente pode aprender muito com eles, né? Com aqueles autores. É isso.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu estava, né, ouvindo vocês falando aqui, e eu estava me lembrando também que muitas vezes a gente observa assim, olha, dentro da nossa casa, por exemplo, né, às vezes os livros ficam dispostos de uma forma que os filhos não têm alcance, né? Então, às vezes a prateleira é muito alta e eles são pequenininhos, né? Então, aqui em casa, por exemplo, o Vitor hoje está com 14 anos, mas os nossos livros sempre ficaram muito na altura dele, para que ele também tivesse condições de ele próprio ir lá escolher qual livro que ele quer ler, né? Então, acho que essa também é uma questão aí para a gente sugerir, né, dentro de casa, né, com as pessoas que nos ouvem. Bem, eu queria deixar não em forma de uma pergunta, mas de uma colocação, e aí eu queria debater com vocês dois, né? A educação da vida, ela parte muito da educação à base do modelo, né? O mestre fala, A Verdade da Vida, volume 14, sobre a importância de sermos bons modelos, né, para os nossos educandos, para os nossos filhos, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente também se isso se aplica, como se aplica também na formação de leitores. Quem vai primeiro? Vou primeiro? Ladies first. Então tá bom. Você falando, só voltando um pouquinho, Pletor, de disponibilizar, né, os livros em casa. Aqui em casa também nós fomos fazendo a formação do leitor. Fala aqui em casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Mas aqui ainda bem que o pai é da área de exatas, mas é um bom leitor, acho que até melhor que eu, né? Tem uma outra relação com a leitura, a relação às vezes da gente que tem a formação é muito analítica, né? Muito então ajudou bastante, indo nessa questão que você falou, né? Do modelo. Também deixando o acesso aos livros, né, para a criança. E meu marido sempre teve também é preletor da Seichonoye, então até pela Seichonoye ter toda a sua base, né, filosófica, doutrinária e religiosa nos livros, então nós estamos sempre em constante contato com os livros. Mas no caso da formação da criança aqui em casa, então não apenas aquilo, né, eu falei da questão da importância da escola no início, de oferecer mesmo, porque a gente sabe, né, das diversas realidades culturais, mas em casa a gente sempre teve o costume de adquirir livros infantis, e essa responsabilidade da leitura, né, porque que eu falei do marido que não tem nem essa formação, mas ele que principalmente sentava com a minha filha ali já na tenra idade e fazia a leitura das historinhas infantis, né? E é muito interessante que a criança gosta muito da questão da repetição, né? Da repetição. Então, contava aquela mesma história várias vezes, né? E a gente tem até, inclusive, guardado aqui em casa vídeos dela fazendo essa leitura e que é bastante interessante. O processo, né, esse processo de amor mesmo aos livros como objeto e se apropriar da leitura, porque esses vídeos são de um período de pré-alfabetização. Então, como o pai já havia contado várias vezes aquela mesma história, então, pelas ilustrações, ela sentava muitas vezes, quando ainda não era alfabetizada, e começava a contar a história para a gente, a partir ali, né, das próprias ilustrações, simulando uma leitura, né? A gente sabe que ela não estava efetivamente lendo, mas como ela já tinha ouvido, então ela fazia a associação da ilustração, então foi fazendo uma formação nesse sentido. A gente foi oferecendo os livros, foi fazendo essa leitura
com ela quando ela não tinha essa alfabetização, depois ela passou por essa fase da simulação da leitura, e ela vinha contar a história para a gente, né? Da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? Livros da Seitonoi também, aí às vezes colocava lá, a Chapeuzinho foi visitar a minha vovozinha, aí ela olhava assim, falava assim, a vovozinha Eunice, que é a minha mãe, né? Já ia colocando um pouco da realidade dela. Então, eu acredito que isso, né, dentro do ambiente familiar, foi fazendo com que naturalmente, né, como o professor Alexandre falou, do prazer, né, de descobrir o prazer, não só aquilo que era às vezes imposto pela escola, né, que a gente fala tanto da importância da escola incentivar, mas a gente sabe que às vezes a gente também estraga, né? A gente fomenta e a gente estraga também, né? Dependendo do que a gente oferece. Mas ela foi tendo essa formação. E dentro da escola, eu sou bastante, eu sempre falo que sou bastante suspeita, porque muitas vezes a gente tem um currículo que, não vou dizer que nos obriga, porque nós somos livres, né? Mas que direciona uma grade, uma proposta de leitura dos clássicos, de contato com os clássicos, né? E aí, às vezes, se tem uma discussão, assim, por que a gente oferece isso para adolescentes? Aí tem outros que falam, mas se a gente não apresentar isso para eles, quem é que vai apresentar, né? Mas, pensando na questão escolar e do exemplo, de facilitar e de ir para o lado do talento da criança, quando eu trabalhava, então, ali no ensino médio, eu procurava sempre fazer uma fusão, né, uma união ali da literatura, por exemplo, com outras linguagens, né? Então, era sempre uma leitura associada à produção, por exemplo, de pintura, né? Os meus alunos, eles tinham essa liberdade, a gente tinha propostas nesse sentido. Então, aquela leitura, ela se transformava em apresentações teatrais, ela se transformava em produções artísticas, então, às vezes, virava uma pintura mesmo, outros faziam escultura com sucata. Então, sempre, porque quando a gente propunha esse tipo de atividade, né, às vezes faziam paródias, então, quando a gente propunha esse tipo de atividade, o interesse dele por aquela leitura e a qualidade daquela leitura, né, porque ler, como o professor Alexandre falou, ler, mas é o que está lendo e como está lendo também, né? Então, trazia uma nova significação. E é muito interessante porque, a partir desse tipo de proposta, nós conseguimos fazer com que, por exemplo, leituras de clássicos como Machado de Assis, ou leituras que são consideradas para adolescentes de 17, 18 anos, um pouquinho mais sofisticadas, como um Guimarães Rosa, por exemplo, que eles descobrissem um universo, conseguissem lidar com aquilo melhor, se interessassem para poder entrar naquele labirinto da literatura. E o mais bonito, leitores, dessas experiências que eu tive, foi perceber, no final, que a satisfação do aluno de ter, entre aspas, vencido aquele desafio de alguma coisa que parecia tão distante dele, né? Uns, inclusive, só para não me alongar, hoje eu tenho, assim, a gente tem, né, como nós somos professores, ou fomos professores, então a gente vai acompanhando a história de vida, né, dos nossos filhos que a gente vai deixando pelo mundo. Eu costumo falar que eu não tenho um filho só, eu tenho milhares que foram formados aí ao longo de quase essas 2 décadas. E eu tenho um aluno, inclusive, que ele membro de uma filarmônica, né? Viaja, acho que ele está, não sei se ele está na Alemanha ou na Suíça hoje. E ele foi um desses meninos que, olha, ele era saxofonista, né? Ele tinha uma grande habilidade com a música, mas a leitura não era a praia dele, a literatura. Mas como a gente foi fazendo esse tipo de trabalho, quando ele foi, né, fazer a sua formação superior em música, e os períodos, né, as linguagens ali vão se comunicando,
várias vezes, né, ali até pela internet, pelas redes sociais, em mensagens privadas, ele foi me posicionando o quanto que aquela experiência na escola de fazer essas relações fez com que ele se apropriasse da leitura e depois, na vida profissional dele como artista, como isso se tornou importante. Então, penso que a gente pode promover ações em casa, ações na escola, que vão auxiliando, né, e incentivando a vencer os desafios daquilo que às vezes parece que está longe, né, do educando. Que maravilha, que maravilha. Dani, quando você estava falando... Olha, eu, com a minha intimidade, né? Por favor. Perdão. Quando você estava falando, né, da experiência com a sua filha, mesmo ainda não letrada, né, não alfabetizada, eu também rapidamente queria comentar uma situação muito engraçadinha que aconteceu aqui em casa. O Vitor também, né, ainda não estava alfabetizado. Eu estava sentado num sofá da sala com um livro da Seiichi Noye estudando para a palestra. A minha esposa sentada no outro sofá com um livro também estudando para a palestra. E o Vitor sentado no chão, no tapete da sala, e alguns livros no chão. Daqui a pouco eu falei assim, Mari, bem devagarinho, olha de rabo de olho para o Vitor, olha o que ele está fazendo. Ele estava com um livro, só que o livro estava de cabeça para baixo. E ele fazia assim com a cabecinha, sabe? Como se ele estivesse lendo. Ele mostrando para a gente que ele também sabia ler, só que o livro estava de cabeça para baixo. Foi muito legal. Muito bom. E aí, Pretor, só emendando, né? Assim, é interessante essas experiências com as crianças. Hoje, o contato delas com as não alfabetizadas e as alfabetizadas também, com a leitura, ela está muito através do dispositivo, né? Então, na verdade, a gente teve um aumento dos leitores, como o Pretor Alexandre colocou, mas também o contato da leitura por meio do dispositivo. Então, tem crianças que acabam pegando o dispositivo e vendo os sinais ali no dispositivo primeiro, antes de ter acesso ao próprio livro, né? E aí eu me lembrei de uma amiga falando que quando ofereceu, né, o livrinho ali para a criança, ela passava o dedo assim, né? E aí ela percebeu que não mudava, né, a tela, e ela ficou, né, falou assim, então deixa para lá, né, não muda, não é tão fácil como o dispositivo, né? Fantástico, fantástico. Preletor Alexandre, com a palavra. Essa roda de conversa está muito maravilhosa, que cada coisa que eu ouço, né, cada experiência que eu ouço aqui de vocês, vai me remetendo a uma série de situações que eu já vivi e que a gente encontra no dia a dia. Eu queria dizer, antes de mais nada, de modo geral, né, que, às vezes, as pessoas comuns acreditam que só é possível incentivar o estudo ou a leitura se você também estuda e se você também ler. Isto, não estou negando isso. Claro que é importante que você demonstre, que você seja exemplo. Mas gostaria de pedir que a gente refletisse e levasse a uma desmistificação de algumas coisas. Por exemplo, às vezes você nasce numa família, isso é para todos, para que a gente até se reconcilie com as nossas famílias, com os nossos pais, com os nossos caminhos, e nos permitamos estudar e ler, mesmo que esses pais ou os familiares não tenham feito isso visivelmente através de um livro material. Então, além de toda a questão de que o tempo todo nós estamos lendo o mundo, lendo tudo, né, ao nosso redor, nós estamos observando e aprendendo desde pequeno, seja uma máquina de lavar que a gente botou para funcionar, a gente está ali prestando atenção, seja uma bola que está rolando no campo, seja alguém que está tomando... Qualquer coisa que esteja acontecendo ao nosso redor, nós estamos lendo o mundo, como todos que são da área da educação. Isso não é uma frase minha, né? A gente já conhece, isso já é algo que a gente precisa ter em mente.
E, às vezes, uma família que só o pai, ou a mãe, ou as pessoas, enfim, não foram alfabetizadas ou não leem livros, às vezes passam. Por isso eu fiz questão de falar de transmitir a ideia de prazer e de alegria de ler e de aprender. Às vezes passa uma ideia muito mais positiva sobre estudar e sobre ler do que, eventualmente, alguém que é alfabetizado, mas por algum motivo, obviamente não são todos, mas por algum motivo transmitem a ideia de que ler é algo pesado, cansativo, toma tempo, enfim. E essas pessoas muitas vezes fazem isso com base naqueles aparentes desvios, né, que a professora Daniele nos falou, que às vezes acontecem ou na escola ou na vida, de que a gente é imposto a ler alguma coisa, né, ou não é nem porque, eu diria assim, mais do que a gente ser imposto, nós nos sentimos, né, com o peso de ter que ler alguma coisa que nos foi solicitada, e a gente aí acaba não lidando bem com essa dita imposição, né? Porque, obviamente, os clássicos são importantes, né? Eu sempre falo assim, que maravilha eu poder ler Machado de Assis, porque eu enxergo o Rio de Janeiro, onde eu nasci. Eu enxergo a cidade e como que ela funcionava e o que ainda resta daquela cidade que está sendo descrita ali. Não é só uma leitura de uma história, é um conhecimento histórico, é um conhecimento social, né? Então, que maravilha eu ler os livros da Seiichi Noye. Eu não conheço esse apenas aqui por favor, né? Bem entre aspas mesmo, né? Eu não conheço apenas um lado doutrinário, né? Que isso é um universo, não tem nada de apenas. Mas o mestre também, todas as vezes que eu leio, o mestre Seiichi, o mestre Masaru Taniguchi, né? Todos os professores que leem, todos os livros da Seiichi Noye, eu acabo aprendendo coisas sobre o mundo, é cultura geral, é filosofia. Então, isso é maravilhoso. Eu sei mais sobre o Japão, né? Nós todos temos várias noções do Japão e nem todos tiveram a oportunidade de ir ou de estar no Japão. Então, isso é maravilhoso, né? Então, a gente precisa. Então, às vezes, aquele pai e aquela mãe que não foram letrados, eles passam essa ideia, vá, estude, vai ser bom para você. E, às vezes, o outro letrado não passa essa ideia. Então, primeiro gostaria de incentivar que dentro de casa, a exemplo do que aconteceu ali com o pretor Luiz e o Vitor, né, seu filho, a exemplo que a pretora Daniele falou, né, e sua filha dentro de casa, que a gente estimule de maneira de algo que é comum, que faz parte da nossa vida, né? Aqui em casa também é a mesma coisa. Curiosamente, também ficava os livros ficavam mais baixos, e vendo tantos livros, e vendo a gente ler, e vendo a gente discutir, né? É uma conversa. Aí a gente vai lembrar assim, não é tão bom antes de falar do livro, a gente às vezes encontra aquela pessoa mais experiente de vida, né? E conta cada história, conta cada... Não é tão bom ouvir essas pessoas, né? Essa leitura. Então, a gente vai ganhando esse espaço. E quando a professora Daniele fala sobre as experiências de trazer outras linguagens, né? Para ajudar a leitura, eu me lembrei muito, assim, às vezes eu faço questão de trazer... para outras idades, né, dependendo da idade, do nível, trazer textos que são mais antigos um pouco. Nossa, que palavra difícil, que coisa assim. Aí nós vamos procurar imagens, fotos, quadros, né? Isso me lembra um pouco... existe uma coisa na tradução que se chama tradução intersemiótica, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma adaptação de uma peça teatral para o teatro. O que muda do texto para o que a pessoa está vendo? O que ela não pode ler, ela tem que enxergar ali no painel, né, no palco e tudo mais. Então, é interessante saber que quadro, que imagem melhor representam esse capítulo, né? Então, isso dá uma boa discussão, gostosa e tudo mais. E aí, um bom exemplo que eu já vivi, quando na Associação dos Jovens, né, já tive várias funções na Associação dos Jovens, até vice-presidente aí da Superintendência Nacional dos Jovens, a gente fazia muito trabalho nas academias, e eu me lembro que a gente pegou os contos da verdade,
né? Contos que a gente tem na Seitinoye, e a gente interpretou em vídeo. A gente fez vídeos interpretando. Então, eu queria incentivar, exortar a todos, por exemplo, tem peças teatrais na coleção A Verdade da Vida. Tem poemas. Então, às vezes, as pessoas acham que eu não gosto de poesia, não gosto de poema, mas você gosta de cantar, provavelmente. Tem gente que gosta de cantar. E o que é a música nada mais do que um poema, né? Então, ler, a maneira de ler, a voz, né? A gente perdeu no Brasil um pouco, até por algum caminho metodológico que a educação foi tomando, não se faz mais aquelas atividades, ou não se faz mais com tanta intensidade como já se fez, por exemplo, recitais, né? Momentos de interpretação de uma leitura, vamos ver ali, sabe? E, no entanto, o pessoal está lá fazendo... Você tem rappers, né? Que são... eu vou chamar de parentes do repente, do repentista, né? Às vezes eu falo isso assim, né? O primo do repentista é o rapper, e são leituras, são formas de falar, de ver o mundo, e seria bom que a gente fizesse isso, e seria bom que a gente trouxesse isso sempre que possível, e sempre respaldado doutrinariamente nas atividades da Seitinoye, nas atividades da nossa família, na escola. Essas possibilidades. Por que não fazer um teatro das peças teatrais que a gente vai encontrar nos volumes da Verdade da Vida? Entender melhor, estudar aquilo, ler, discutir. Então, só para finalizar aqui essa parte, aqui em Copacabana, né, por iniciativa da nossa presidente dos educadores, né, a divulgadora Vanise, e também minha, né, nós fizemos uma parceria entre educadores e fraternidade, e estamos conduzindo aí um clube de leitura. Então, a gente se encontra em 15 dias, e a gente faz, então, cada um lê um pouquinho, e sabe? Então, isso é bom, a gente ter, sabe aquelas épocas do folhetim, né? Agora, o mundo está muito corrido, e as pessoas têm que entender que, às vezes, não é que as pessoas têm que entender, desculpa, às vezes há uma certa resistência, porque há a sensação de que, se eu parar para ler, eu vou perder tempo para alguma coisa, e a gente tem que entender que não, você está ganhando tempo. Agora, se você precisar outro suporte para começar a fazer isso, audiobook, audiolivro, outro suporte, né? Comece, use, né? E depois você volta para o livro também, né? Existe uma piada, uma paródia na internet, que agora não adianta, né? Que mostra monges da Idade Média descobrindo um livro pela primeira vez. E aí o monge está lá totalmente perdido com o livro na mão, não sabia se abria para um lado, se abria para o outro, como é que fazia. Então ele chamava um outro monge mais antigo, um técnico, vamos dizer assim, mais experiente, e aí que ele ensinou como é que abria o livro, como é que fazia isso, e é muito engraçada essa paródia, e aí lembra um pouco do que a professora Daniele falou, né? Passar o dedo assim na tela e tal. Não tenhamos medo das tecnologias, mas... vamos acolher o livro e entender que cada livro é a expressão da mente, da alma de um autor, que a gente pode captar melhor e trazer coisas boas para a gente colocar no nosso subconsciente, na nossa mente, né? Maravilha, que coisa linda. Eu estava me lembrando agora também, ouvindo vocês falarem, no meu último ano, né, de graduação, a professora de literatura inglesa era assim, era o último semestre, acabava o curso, e a gente estava estudando o livro Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, né? E aí o trabalho de conclusão daquele semestre, que finalizaria a disciplina da literatura inglesa, era fazer um trabalho e entregar para poder, né, fechar a disciplina. E eu estudando o livro, aí o que eu pesquisei e vi que naquele semestre, olha como nada é por acaso, gente, tinha uma peça em cartaz, A Morte do Caixeiro Viajante.
E aí eu fui assistir a peça, tirei foto com os atores, né? Que Marcos Nanini, inclusive, era o ator principal da peça. E aí, quando eu fiz o trabalho para finalizar a disciplina, eu fiz justamente a isso que você falou, preletor Alexandre. Eu fiz comentários do livro e da peça que assisti, anexei no trabalho também a foto que Nanini gentilmente cedeu para que eu colocasse no trabalho, né? Então, foi muito legal, assim, esse trabalho. Foi bem elogiado pela professora. Leitores, eu gostaria de fazer um comentário, né? Se me permitem, Claro. nós vamos ouvindo e vamos lembrando, né? Isso que o preletor Alexandre pontuou da questão de muitas vezes quem está, claro, né? Se quem estiver nos educando tiver uma formação e uma consciência desse incentivo, é maravilhoso. Se não tiver, né, por alguma situação ali, não é exatamente um limitador. E aí, eu gostaria até de pontuar já esse comentário. Cada um deles eu já fiz em programas diferentes aí da Seichonoye, né? Falando justamente ali no SNI Cast, fazendo aí a autodivulgação, tá bom, preletor Luiz? Ótimo. A arte, cultura e as nossas raízes, e também a gente teve outra oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a questão da leitura, porque, na verdade, a gente vai entendendo, assim, que há um desenvolvimento, tem algumas coisas que a gente sabe que são inatas, né, desenvolvimento do talento do ser humano, como o mestre diz, e outras coisas fomentadas. Então, na verdade, eu fui para essa área das letras e a gente procurou fazer essa educação dessa forma, e pela formação foi incentivar os alunos, né, encontrar recursos para incentivar a leitura, mas na minha casa, eu já contei isso, né, eu não tinha livros infantis, né, eu não fui criada com livros, assim, com um monte de livros infantis. Depois que meus pais se tornaram leitores da Seichonoye, tinha os livros da Seichonoye, a gente via aquele estudo, mas não era assim, durante a infância, uma leitora, né, que tinha ali acesso a muita coisa. Em outra oportunidade também, eu já cheguei a comentar que os meus pais, o meu pai, né, ele é baiano de Bom Jesus da Lapa, e os meus tios, eles tinham, né, nenhum teve formação superior, a escolaridade deles, assim, é uma escolaridade primária, mas o que eles faziam, né? Quando nós éramos crianças, eles tinham o costume de contar as histórias, né? Então, eles tinham aquelas histórias que eles trouxeram ali do sertão da Bahia, e eles contavam aquelas histórias, e histórias que muitas vezes tinham música no meio da história. Então, essa cultura familiar, né, de alguém, de pessoas que não necessariamente tinham a formação acadêmica, mas foi fomentando a nossa imaginação, o nosso gosto pela história, a imaginação, e aí a gente acabou indo para a área das letras e da literatura, principalmente, que foi por causa da literatura que eu fui fazer o curso de letras, né, na USP. Então, é muito interessante, né? Às vezes a gente pensa assim, não, é só oferecendo o objeto mesmo. Mas eu entendo que eles tiveram, mesmo sem essa cultura formal acadêmica, esse papel de formadores no meu gosto pela leitura a partir dessas histórias, né? E aí, puxando também um pouquinho, só para a gente não vai entrar muito nessa parte técnica, que eu acho que também não é o objetivo aqui, mas quando eu estava com os alunos no ensino médio ali, que eles já tinham uma determinada maturidade para entender algumas coisas, eu explicava para eles também, do ponto de vista cognitivo, né, o esforço, a explosão cognitiva que é o processo da leitura, e como eles estariam também se enriquecendo nesse esforço cognitivo, né? De que, se nós pensarmos no ser humano, que foi programado para falar, mas não necessariamente para ler e escrever, e todo esse conjunto de símbolos que a gente decodifica.
Então, às vezes, eles ficavam assim, para nós que temos essa formação na área, é algo óbvio, mas muitas vezes, quando eu pegava ali o apagador para ele, falava assim, se eu colocar aqui a palavra apagador e objeto apagador, veja o esforço cognitivo que você faz de associação. E aí, muitas vezes, eles ficavam encantados com isso, né? E pensavam, não, então a gente precisa ler, porque é muito mais, né, do que só pegar o conhecimento, entender uma história. A gente está fazendo alguma coisa, uma explosão dentro de nós também. Então, isso também ajudava, claro, com os mais velhos, né? Com as crianças a gente não vai para essa abordagem, mas os mais velhos gostavam bastante. Que maravilha, né? Eu também fico pensando assim, né? Eu queria trazer um exemplo aqui, né? O preletor Marcos Rogério, ele já comentou isso em algumas palestras dele. Ele é filho de professora, e quem estimulou ele e quem despertou nele o interesse pela leitura, pelo estudo, foi uma professora da língua portuguesa, e filho, né, tendo uma professora dentro de casa, né? Ele até cita o nome da professora na sua palestra, né? Mas então é isso, para a gente, né, fechar aqui essa questão de sermos bons modelos, né? Acho que esse modelo ele vem de algum lugar. Se não vem de casa, né, vem da professora, vem de um amigo, de um irmão, enfim, mas a gente sempre acaba, né, recebendo aí esse estímulo, né? Queridos, estou amando essa roda com vocês. A gente ficaria aqui conversando e trocando inúmeras figurinhas, né? Mas a gente vai ter que entrar aqui agora no momento da roda, né? Que são as nossas considerações finais. Então, queria passar a palavra, né? E iniciar aqui essa rodada, né? De considerações finais pelo preletor Alexandre. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de primeiro agradecer, né, a oportunidade, a conversa foi maravilhosa, nós aprendemos muito juntos aqui, e ratificando tudo que nós falamos, lembrar que nós temos nas revelações divinas da Seicho Noye, eu posso dar referência para vocês aqui, né, a revelação divina sobre a palavra e imagem verdadeira, né, diz que o santuário número 1 já está concluído, e ele se chama a verdade da vida. Né? Então, eu gostaria de encerrar incentivando que lessem avidamente, não avidamente como que faltasse alguma coisa, mas vão ao encontro do Espírito de Deus, ao encontro da sabedoria divina, né, que está na palavra, né? E Deus está na palavra. Então, não se distancie da palavra. E o grande santuário, né, número 1, já está aqui, está na revelação divina sobre a palavra imagem verdadeira. Vocês podem encontrar na página 44 do livro Revelações Divinas, Masaharu Taniguchi, tá bom? E aí, aproveitem para ler. Leiam, releiam. Não achem que porque leram 2 ou 3 vezes que já entenderam. Também não fique se maltratando, dizendo que não entendeu nada. Não se trata disso, né? Não transforme a explosão que a professora e preletora Daniele falou, ou os desafios que a gente tem, né, que é o trabalho cognitivo com tudo isso, em uma dificuldade ou um problema psicológico. Não transforme isso em emoção negativa. Ler e eventualmente não entender alguma coisa, precisar se esforçar mais um pouco, é natural, né? É isso, vamos ler e reler até que a gente consiga entender cada vez melhor o que a gente está lendo, e isso é um caminho para o nosso desenvolvimento cognitivo, espiritual, emocional, e pode fazer com que a gente contribua cada vez mais para a felicidade
e da humanidade e a paz mundial. Tá bom? Obrigado, preletor. Muito obrigado. Preletora Daniele? Muito obrigada. Então, antes de fazer aqui a minha citação, agradeço também essa oportunidade. Como o preletor Luiz falou, a gente ficaria aqui um grande tempo, né? Eu falo assim, a gente não consegue nem disfarçar a nossa empolgação, né? O nosso envolvimento emocional, não apenas profissional, e religioso também com a leitura, como o preletor falou, porque, afinal de contas, nós estamos dentro desse ensinamento que tem a sua base, né, doutrinária aí na literatura, e nós falamos do poder criador da palavra. Então, para nós, né, para todos que estão assistindo, reforçando, quem já conhece a Seicho-no-Ie, se de repente alguém entrou nessa live, está tendo contato com a Seicho-no-Ie hoje pela primeira vez, não é só uma questão cultural, mas para nós a palavra ela tem um poder criador de transformar o mundo. Então, a leitura para nós é uma prática religiosa, na verdade, é muito importante nesse sentido de mudança do nosso próprio destino. E aí, aqui, só para finalizar, eu estou com o volume 3 da coleção A Verdade, que é o volume para principiante, e na página 169 aqui da minha edição, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele fala justamente, ele faz a pergunta de como exercitar a mente, né? A gente estava falando da questão cognitiva, e aí ele dá a resposta, né? Que é através da leitura de bons livros. Então, se me permitem a leitura, ele coloca que quando lemos bons livros e compreendemos que ser gentil com as pessoas é um ato de bem, procuramos colocar isso em prática. Dessa forma, o amor que nos é inerente evolui e aumenta. Através da leitura de bons livros, entramos em contato com as palavras pronunciadas pelas grandes personalidades do passado. Podemos receber em nossa casa, né? Olha que interessante, né? Podemos receber em nossa casa os ensinamentos de grandes professores, tanto do passado como a da atualidade. Esse é o mérito da leitura. Então, como eu já disse em outras oportunidades, eles estão todos conosco, né? Cada autor que entra na nossa casa, quando eu pego um livro da Seicho-no-Ie, dos Sagrados Mestres, do nosso Supremo Presidente, e abro e faço essa leitura, é o Mestre Masaharu Taniguchi que está aqui comigo, né? Se eu pegar uma outra obra, um livro de poemas do Fernando Pessoa, ou do Guimarães Rosa, que a gente gosta bastante, são eles que estão aqui com a gente ensinando. Então, realmente, esse legado que o livro, né, essa imortalidade que o livro proporciona aos pensamentos no tempo e espaço, é um legado assim riquíssimo. E quanto mais a gente se apropriar disso, mais nós vamos nos engrandecer, não apenas intelectualmente, mas é um engrandecimento da alma mesmo, né? E desenvolvimento, ampliação da nossa consciência e de uma ética de vida para que a gente possa conviver cada vez melhor. Então, o mérito da leitura está em tantos itens, mas nesse também. Nós nos tornamos melhores quando fazemos boas leituras, né? E conseguimos lidar melhor com o nosso próximo. Então, isso é muito importante. Obrigada. Que ótimo, obrigado. Ouvindo agora a preletora Daniele falar, no livro A Verdade da Vida, volume 14, às vezes o mestre fala assim, caro leitor. Toda vez que eu leio caro leitor, eu escuto assim, caro Luiz. É exatamente isso. Bom, gente, nós abrimos o programa, né, com oração e nós vamos também finalizar esse programa com uma oração. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir àqueles que pudessem, né, assumir a posição de oração e vamos realizar, então, a oração para a concretização dos desejos que está no livro Minhas Orações, na página 31. Muito obrigado, muito obrigado. A vida de Deus flui dentro de mim. Todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro,
e todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi atendida e ouvida. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. E assim, então, nós estamos finalizando, né, esse encontro de hoje, agradecidos ao preletor Alexandre, preletora Daniele, que gentilmente, né, cederam um espaçozinho na sua agenda, a você que esteve conectado conosco, né, conforme foi dito, né, hoje, então, segunda, quinta-feira do mês de novembro, finalizamos o tema, a importância da leitura. Na próxima quinta-feira, continuaremos com o tema, porém, a importância da escrita. Então, fique conectado conosco durante todas essas quintas-feiras do mês de novembro. E quero dizer para a preletora Daniele, preletora Alexandre, estou encantado com essa nossa roda de conversa, em especial com a sugestão que o preletor Alexandre trouxe, né, da Regional Copacabana, né, do Clube de Leitura. Olha aí, gente, vamos, né, seguir aí essa sugestão para também pensarmos em algo a ser implantado na nossa regional. Preletores, Deus abençoe cada um dos senhores. Muito obrigado por essa grandiosa oportunidade. Queridos pais e educadores, é tempo de um novo sorriso. Aproxima-se o Seminário para Educadores com o tema Educação da Vida. Você não está só. Venha se sentir abraçado e renovar as suas energias no tradicional evento que acolhe educadores, pais e todos que desejam se aperfeiçoar nas artes de extrair a latente capacidade infinita de Filho de Deus, de si e dos educandos. São benefícios para a vida inteira, em apenas 2 dias de palestras, práticas, vivências e atividades interativas. E tudo isso no ambiente sagrado, majestoso e encantador da Academia de Treinamento Espiritual. Teremos orientadores experientes na área educacional que aliam suas expertises pedagógicas à prática da educação da vida. Trata-se de um seminário para aprimoramento espiritual que busca obter êxito em reeducar-se para educar com alegria e bons resultados. Seminário para Educadores, Educação da Vida, você não está só. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Data 19 e 20 de novembro de 2022. Informações: WhatsApp 11 5014 2253 e e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Venha se sentir abraçado numa atmosfera de majestoso encanto que renova as energias, proporciona um novo sorriso e nos aperfeiçoa nas artes de extrair do Filho de Deus a sua latente capacidade infinita. Muito obrigado!